hoje eu vim contar para vocês quais serão os 5 períodos mais cheios lá em Orlando em 2025. Hello, pessoal! E aí, como vocês estão? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cris e eu dou dicas para você viajar para o destino mais mágico do mundo. E hoje eu vim falar de um dos maiores medos para quem está planejando uma viagem para Orlando, que é a lotação. Sempre quando a gente toca aqui no assunto de planejamento de viagem, ou fala mesmo sobre os parques da Disney, Universal, enfim, a pergunta que eu mais recebo é sobre a lotação dos parques. Eu entendo esse medo, porque assim, ninguém quer escolher um período que os parques sejam muito cheios, que a gente não consiga aproveitar tão bem a nossa viagem. Por isso, hoje eu vim contar para vocês quais serão os 5 períodos mais cheios lá em Orlando em 2025. Então, aqui eu separei 5 períodos que, se você puder, se você tiver flexibilidade aí na hora de escolher suas férias, é melhor evitar. Eu vou começar pelo Spring Break, que é o período que está mais próximo aí da gente. O Spring Break, ele é o período de férias de primavera nas escolas e universidades americanas. Esse período, ele acontece em março, mas não tem uma data exata para acontecer, tá? Porque cada escola, cada universidade faz o seu próprio calendário e isso muda de ano para ano também, tá? Por exemplo, esse ano, em 2025, as escolas americanas ali da região de Orlando vão tirar esse recesso de primavera entre a semana de 17 e 21 de março. Isso vai fazer com que os moradores ali da região aproveitem essas férias para curtir os parques. Então, pode aumentar aí a lotação durante essa semana. Mas, como eu falei para vocês, esse período de férias aí inclui todas as escolas e universidades dos Estados Unidos e muda de uma para outra, né? Então, acaba impactando o mês de março inteiro, tá? O Spring Break, ele impacta ali o período de março inteiro, o mês de março inteiro e até algumas semanas de abril. Então, você ainda vai encontrar ali a primeira e a segunda semana de abril também impactada por essas férias aí de primavera. E o segundo período da minha listinha é maio. Maio normalmente é um mês tranquilo. Normalmente é um mês que eu indico para vocês viajar para Orlando, encontrar os parques menos cheios, para você conseguir aproveitar mais o seu dia de parque. Mas esse ano vai ser diferente, porque esse ano inaugura o novo parque da Universal. O Epic Universe, ele chega lá em Orlando no dia 22 de maio. Isso vai impactar muito na lotação do mês de maio e nos próximos meses também, né? Os meses mais próximos aí à inauguração do parque. Gente, a expectativa para esse parque tá muito grande, tá? Fazem 30 anos que não tem um parque novo lá em Orlando, então vocês imaginam como que tá tudo por lá. Então os moradores querem conhecer o parque novo, os turistas americanos querem conhecer o parque novo, turistas do mundo inteiro, produtores de conteúdo, agentes de viagem. Imagina aí como que vai estar esse primeiro momento da inauguração do Epic Universe. Vai estar realmente muito cheio. Isso vai impactar na lotação dos outros parques também, dos outros parques da Universal, nos parques da Disney, em Orlando, assim, no geral. Eu acho que a gente já pode começar a se preparar para encontrar Orlando mais cheio a partir ali do dia 15, a partir da segunda metade aí do mês, até um pouquinho antes do próprio Epic Universe chegar. Terceiro período que a gente pode encontrar parques mais cheios lá em Orlando é o mês de julho. Julho é o período de férias de verão nas escolas americanas, então aquelas férias maiores, né? As férias que eles tiram entre um ano letivo e outro. E normalmente é um período mais movimentado em Orlando. O que acontece é que nos últimos 2, 3 anos, a gente tem sentido uma diminuição na lotação no mês de julho, tá? Julho não tá com aquela loucura toda que costumava ser. A gente fica acompanhando aqui, né, diariamente, os clientes da Hello lá curtindo os parques, os tempos de fila, e a gente já percebeu que julho não tá a loucura toda de lotação que era. Mas por que que ele ainda tá aparecendo aqui nessa minha listinha? Porque esse ano tem um agravante. O Epic Universe, que vai estar recém-inaugurado. Então, pense esse fator de parque novo, somado com férias e somado com o verão lá nos Estados Unidos, onde muitos americanos aproveitam para viajar para lugares quentes como a Flórida. Provavelmente, esse mês de julho vai voltar ao que era antes. A gente vai sentir aí, sim, o fator Epic influenciando aí
na lotação de julho. E ainda tem mais um extra, tá? É sempre bom lembrar que em julho também tem feriado de 4 de julho. Isso impacta a lotação dos parques naquele dia. E falando em feriado, o quarto período de parques cheios é o Thanksgiving. O feriado de Ação de Graças é um feriado muito tradicional lá nos Estados Unidos e muita gente aproveita o feriado para viajar. Não sei se vocês sabiam disso, mas sabia que a maior parte dos visitantes dos parques lá de Orlando são turistas americanos que vêm de outros estados para passear lá? Pois é, isso acaba impactando bastante na lotação, tá? Os feriados, eu sempre falo que feriado americano impacta na lotação dos parques, mas no caso do Thanksgiving, como ele é um feriado muito tradicional, muita gente tira esse feriado mesmo para viajar, para, enfim, tirar uns dias aí de férias com a família e vai impactar muito a lotação dos parques, não somente no dia do feriado, como acontece em outros feriados, mas nesse caso impacta na lotação na semana toda, tá? Então, a semana do Thanksgiving, como um todo, é um período de parques muito cheios lá em Orlando. Esse ano, em 2025, o Thanksgiving ele cai no dia 27 de novembro. Por isso, desde o final de semana antes do dia 27, você já começa a perceber a lotação maior lá em Orlando. E essa lotação, ela fica bem alta durante a semana inteira e só vai diminuir, os parques eles só vão ficar mais tranquilos a partir da segunda-feira pós-feriado. E para fechar aqui a nossa listinha, o quinto período é o período mais cheio do ano lá em Orlando, que é a época de Natal e Ano Novo. Vocês sempre me perguntam se dezembro é cheio o mês inteiro, como que funciona aí a lotação. E dezembro não é cheio o mês inteiro. Dezembro começa com a lotação moderada, tranquila, aquela primeira semana lá após Thanksgiving, uma semana muito tranquila. E a lotação ela vai aumentando conforme se aproxima as festas de final de ano. E nas semanas de Natal e Ano Novo é quando os parques eles ficam realmente bem cheios, inclusive em alguns dias atingindo aí a lotação máxima. Só para vocês terem uma ideia, tá? Como que funciona quando o parque atinge a lotação máxima. O parque ele tem uma capacidade de segurança, né, que consegue receber os visitantes. E durante esse período, os parques eles ficam tão cheios, mas tão cheios, que eles atingem essa capacidade de segurança. E aí ninguém mais pode entrar no parque, tá? Então eles fecham o parque por alguns minutos e só quando quem tá no parque começar a sair, que o parque começar a esvaziar, aí sim eles liberam para a entrada de novos visitantes, tá? Isso normalmente acontece no Magic Kingdom, Epcot, lá pro dia 25 e 31 de dezembro, que são, como eu falei para vocês, os dias mais cheios do ano. Essa superlotação aí, ela não desaparece assim imediato, tá? Chegou dia 31, acabou, não tem mais ninguém no parque, não. Demora um tempinho para Orlando esvaziar e você pode se preparar para encontrar Orlando cheio ainda pela primeira semana de janeiro inteiro, tá? Então começa ali nas festas de final de ano e acaba lá pela segunda semana de janeiro. Esses são os 5 períodos que a gente pode se preparar para uma maior lotação lá nos parques de Orlando. E o que eu sempre falo para vocês é alinhar as expectativas, tá? Quando eu tô falando aqui de lotação, eu falo sempre de períodos mais cheios ou menos cheios. Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar os parques de Orlando vazio, tá bom? Então, só para vocês entenderem aí que os parques eles nunca estarão vazios, mas tem sim períodos mais cheios e menos cheios. Além desses períodos que eu falei para vocês, outro fator importante são os feriados. Os feriados, eles sempre impactam a lotação dos parques, ou naquele dia, ou naquele final de semana. Então, é importante, quando você está planejando uma viagem para Orlando, também ficar de olho nisso, tá? Dá uma olhada se tem algum feriado americano que vai cair durante o período da sua viagem e se prepara para isso. Se você tem flexibilidade, se você consegue escolher qual mês você vai tirar férias e vai viajar lá para Orlando, é legal você ter essa estratégia de evitar alguns meses. Mas se por um acaso você está vendo esse vídeo e você escolheu visitar Orlando em uma dessas épocas que eu falei, não é motivo para se desesperar, gente. Você encontrar os parques de Orlando cheio não é sinal de que você não vai aproveitar a sua viagem. Mesmo em épocas mais cheias, é totalmente possível você curtir muito o seu dia no parque, tá? Não é porque você escolheu um período cheio que você não vai aproveitar a sua viagem, nada disso. Mas o que eu acho legal é que você sabendo disso, sabendo que você vai viajar no período mais cheio, você vai se preparar para isso e estar preparado faz total diferença. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui, se você vai viajar aí
num desses períodos de parques mais cheios. A gente tem um vídeo aqui, eu vou deixar ele aqui em cima, só com dicas para quem vai encarar os parques de Orlando em épocas cheias. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aqui e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos.